Oui. Para Amy Pickler, o desenvolvimento da criança se produz mediante sua atividade autônoma, sem interferência direta do adulto, considerando a criança como parceira, fazer com a criança e não fazer para a criança. Nossa, assisti ontem, Pablo. Fiquei tão comovida, vou te dizer. Que bom! Foi uma viagem para mim como mãe de moços crescidos, digamos assim. E eu me pus a repensar como eu podia ter feito tanta coisa diferente, sério mesmo. Muito O filme provoca, né, uns padrões que a gente está habituado a praticar, mas a gente teve esse cuidado também de não colocar como uma coisa estanque, né, assim, uma Claro. verdade. Sim. Pablo, conta para mim por que dos 3 aos 3, né? Por que dos 3 meses aos 3 anos? Por que esse período é tão importante e que norteou a observação de vocês? Os 3 primeiros anos é entendido pelos pediatras, pedagogos, estudiosos da primeira infância como um período muito importante, assim, que nos acompanha. O que é experimentado, vivenciado nesse período, a gente carrega para o resto da vida de uma forma muito contundente. E 3 meses, porque foi quando Bianca, mãe de Ravi, me convidou para iniciar essa aventura. Um dos grandes desafios da criação é encontrar uma medida entre intervir, acolher e esperar o bebê passar por uma dificuldade. O que te surpreendeu nas suas descobertas ao observar o Ravi ali, seguindo aquele método, né? Eu não conhecia, confesso que nunca tinha ouvido falar da Amy Pinkler, né? Da pediatra vienense, que é a base, né, desse estudo que vocês estão fazendo, os métodos que ela implementava com crianças. Eu fiquei muito encantado ao escutar sobre a Amy Pickler, eu não conhecia também. Há 10 anos atrás, eu escuto pela primeira vez da Bianca, que naquele momento era uma pessoa que eu conhecia, mas não era uma amiga. E eu vi muita relação do modo que a Amy Pickler olha para a criança com o modo que eu vinha pensando no meu trabalho de artes plásticas. Então, o filme acontece nesse encontro, sabe, de interesses, de vontades. E essa semelhança, eu acho que tem muito a ver com essa postura de uma escuta antes de uma intervenção. Eu venho pensando isso no ateliê e meus trabalhos partem muito mais de uma observação da matéria, um trabalho em colaboração com a matéria, e menos querendo passar uma mensagem pela matéria. E eu vi essa relação e falei, opa, tem uma coisa aí. E eu gosto muito de observar a primeira infância, é uma coisa que eu já tenho. Então foi um casamento nesse sentido. L'atmosphère, elle est calme, il est tranquillement avec sa maman, ils ont un bon lien. Et donc, même un petit malheur comme ça, il le franchit tout seul assez rapidement. Além da gente ver o Ravi se desenvolvendo, é tão poético, né? Porque aí eu acho que você coloca a sua arte, né? O artista plástico está tornando o nosso visual ali uma experiência muito lírica, muito poética. E eu gosto quando vocês cortam naquela coisa um pouquinho mais documental, quando a Bianca tem os diálogos com outras mães e com especialistas, né, na Amy Pickler. E como ela se coloca a sua humanidade ali, falando da pressão, da culpa, de coisas que ela gostaria de ter feito na hora e não fez, do silêncio, talvez, que ela tenha mantido mais do que ela gostaria de ter mantido. E como o olhar dela e os sentimentos dela são confrontados pelo olhar das outras pessoas com as quais ela está conversando. Aquilo é muito interessante, né? Sim, isso é lindo. Bianca é um ser muito sensível, assim, uma parceira, virou uma grande amiga, e Bianca tem um interesse também, não só pela primeira infância, mas pela arte. Então, o diálogo era muito bom, assim, muito gostoso criar junto com Bianca.
E ela estava aberta a colocar as suas fragilidades. Isso foi muito bom para o filme, porque, como você falou, é curioso, né? Quando a gente demonstra nossas limitações, a gente também está demonstrando até onde a gente está, né? Eu sinto isso, assim, que quando a gente gagueja, quando a gente falha, de alguma forma a gente permite que o outro nos perceba, né? E ela estava disposta a isso. Então, para o filme foi um presente. As mãos que cuidam podem ser delicadas, seguras e atentas, ou frias, nervosas e rápidas, né? Num sentido ampliado, sinto que são elas que mediam e constroem nossa relação com o mundo. A Amy Pickler viveu um período em Viena, no hospital universitário, quando ela também tem a formação de médica, e ela percebeu, ela estava nesse hospital universitário e percebeu, e é um hospital que ficava numa zona onde existiam muitas crianças, uma zona periférica, onde existiam muitas crianças brincando na rua, subindo em bonde, árvore. E depois de uns meses, um tempo trabalhando no hospital, chamou a atenção dela o fato de chegar muito mais crianças com fratura dos bairros ricos da cidade do que daquele bairro onde ela estava. E aí esse é um dos insights assim da Amy Pickler, que a autonomia e o conhecimento do próprio corpo, ele se dá quando o adulto permite que a criança experimente o mundo, tateie o mundo, sem muita mão. Nossa, uma mão mais leve, assim. É uma mão protetora, mas que acaba impedindo ela de um desenvolvimento mais autônomo, né? A gente vai lá, a gente quer ajudar É, e a gente toma consciência ao ver o dos 3 aos 3, como aquela mãozinha nossa podia ter ficado em outro lugar, não ter entrado para socorrer e que ia sim, ficar tudo certo, né? assim. É muito lindo. Olha, agradeço muito, Pablo. Eu fiquei bem comovida como mãe. Eu acho muito mais importante do que a gente imagina, sabe? Essa observação que vocês estão fazendo. Eu acho que tem que levar adiante como um projeto social mesmo. Eu acho incrível, incrível. Obrigado, Suzana, pela atenção ao nosso trabalho, pelo espaço. Então, convido a todos e todas para irem experimentar o filme. É isso mesmo. Olha, grande beijo, super obrigada e sucesso. Beijo. Tudo de bom. Ser o que ele é, ser o que ele é, ser